Conosco Pablo Marçal, ele que é pré-candidato à presidência da República, um novo nome que surge aí, né? É uma nova opção para as pessoas. Pablo, a gente anunciou aqui em primeiríssima mão no Jornal Brasil Central que você seria candidato à presidência da República, né? E agora, efetivamente, isso se concretizou, pelo menos a pré-candidatura para cumprir uma legislação eleitoral. Seja Sim. muito bem-vindo. Você já esteve aqui conosco ao vivo nos estúdios da Brasil Central. A gente inaugurou recentemente um outro estúdio, né? Mas é sempre um prazer ouvir pessoas que queiram, né? E que apresentem propostas ao Brasil. E por falar nisso, né? Eu estou vendo que atrás de você tem a bandeira do Brasil. Recentemente, o PT ele quis tirar o vermelho também, numa ação de marketing, disse o seguinte: não, a gente vai usar mais as cores verde, amarelo, azul e branco, são do Brasil. E Bolsonaro já faz isso, né? Já usa a bandeira do Brasil. Pablo Marçal, seja muito bem-vindo, boa tarde, e quais são suas intenções com essa pré-candidatura? Boa tarde, obrigado pelo convite. Em primeiro lugar, eu me coloquei à disposição porque 60% do eleitorado brasileiro, né, o eleitorado ativo, não quer nenhum dos dois. E eu tô aqui, eu moro em São Paulo desde 2019, mas eu sou goiano, né, nasci em Goiânia. E eu tenho uma coisa para falar para vocês. Eu estava vendo o Oséias Varão falando, um grande abraço para ele, o Telêmaco Brandão, estava vendo a interação de vocês. A gente gosta muito de falar assim, a pesquisa está certa, a pesquisa está errada, mas uma pesquisa aqui num país chamado São Paulo, que isso aqui é um país pelo tamanho, né, a quantidade de gente, a pesquisa parece não estar errada, tá? Olhando para as pessoas, eu estou fazendo questão de perguntar constantemente, eu vejo que o voto brasileiro ele é um voto vingativo, e de tempos em tempos você vai perceber que nenhum poder se sustenta no país. A população se vira contra o poder. Então, para a eleição de presidente da República, só 4 partidos políticos elegeram um presidente, né, da época de 89 para cá. Só 4. E 2 são partidos pequenos, 2 partidos grandes. A população ela se volta realmente se o interesse dela não for atendido. E a gente está aí num probleminha de inflação, as pessoas, né, pelo menos 100 milhões de pessoas, elas não têm podcasts, elas não têm uma mesa crítica, elas não vão discutir política, mas no fundo do coração delas, elas não vão apoiar aquilo que tira o interesse dela, né? Aquilo que é contra o interesse dela, que é ter comida, né, é ter acesso a cidadão, porque o poder de compra, né, o poder aquisitivo está caindo, a nossa moeda está com um problema de desvalorização também. E aí o que acontece? Eu vi agora uma placa escrita assim, ó, na época do ladrão, o botijão de gás era 60, na época do honesto é 160. Isso é muito profundo, porque a massa crítica do Brasil, ela quer falar o seguinte: por que esse fulano vota nesse cara? É simples, ele não tá nem aí o que ele fez ou deixou de fazer, ele quer saber como que era a vida dele. Então o brasileiro está insatisfeito, 60% do eleitorado não quer votar em nenhum dos dois, só que pela vingança, o que vai acontecer, eu posso falar para você, olhando o perfil comportamental do brasileiro, principalmente de quem manda no voto, né? A gente confunde, às vezes acha que os caras da cultura, os mega empresários, esses caras conseguem dar um norte, né, de voto, não conseguem. É o povão que vota. Então, você não vai ver eles deixando claro por que estão votando. Eles parecem um povo escondido, né, em algum lugar. Tem grandes manifestações contra o Luiz quando ele sai na rua, mas a gente não consegue ainda ter sensibilidade para entender o que a massa quer. E a massa é o seguinte: a massa ela quer se vingar. E é sempre assim. Por isso que teve esse clamor social para tirar o PT na última eleição. Interessante é que essa massa ela não sentiu avanço pessoal, e por falta de avanço você vai ver um voto de vingança. Então, me coloco à disposição, já me coloquei como pré-candidato à presidência do Brasil, e eu tenho um alvo, diferente dos dois que estão aí na polarização, eles não têm alvo para a nação,
um querendo evitar a entrada do outro, como se o outro vai deixar de existir por causa da gestão que alguém está fazendo. Mas eu me coloco à disposição para levar o Brasil até 2032, a maior potência da Terra, a maior potência econômica, educacional. Isso é possível, eu posso explicar como. Eu sou contra a reeleição, então a gente já entra no governo treinando pessoas de vários partidos para continuar um projeto de Brasil, não um projeto eleitoral ou eleitoreiro. Esse é um outro problema que a gente tem como nação. De tempos em tempos, né? A gente, numa eleição, a gente não perde menos de 6 bilhões de reais por conta de fundo eleitoral e de todo o mecanismo da justiça eleitoral para fazer uma eleição. E aí as pessoas não conseguem nem governar 4 anos porque elas querem endividar o país, frenar o crescimento do país, querendo que o país continue na manutenção de um poder. E na democracia pura e simples, para ela funcionar, a gente precisa de ter alternância de poder. Pablo, essa questão da alternância, né, todo mundo já falou, a gente não pode negar, e são números, e são informações que você é um fenômeno das redes sociais, mas até o presente momento você não aparece nessas pesquisas. E todos esses candidatos que se apresentam como terceira via, né, ao longo da história, eu cito Enéas, eu cito na última eleição o próprio Cabo Daciolo, dizem o seguinte: olha, eu estou lá atrás nessas pesquisas, até porque a sua candidatura foi lançada recentemente, mas eu vou ganhar a eleição. Todos dizem isso. Você tem esse discurso também, tem a convicção de que você pode ganhar a eleição, ou você se candidata nesse momento apenas para marcar um território e ficar conhecido? Não tá saindo nas pesquisas, porque foi bem recente, e inclusive não sei se é bom falar isso, mas é uma estratégia para não aparecer todo dia zerado, né? Então, a partir de semana que vem, vai aparecer em todos os institutos de pesquisa, né? Foi um tempo, eu decidi por 14 dias não aparecer na pesquisa, não mandamos ofício, não nos posicionamos em relação a isso, e estamos fazendo um trabalho de formiga em 14 dias, desde o 1º de maio, né? E aí a gente vai avaliar melhor, e depois se você me entrevista de novo, a gente fala sobre essa questão da pesquisa. Meu nome não está à disposição para eu marcar carreira política, eu não vou ter carreira política. Eu já tenho aposentadoria, tem 10 anos que a minha aposentadoria está marcada para dia 18/4/2027. Eu estou colocando aqui à disposição para a gente fazer uma coisa nova pelo país. Pegar toda a experiência que eu tenho com gente, experiência com construção, com exportação, com desenvolvimento humano, com automobilismo, com o mercado imobiliário, que eu opero, né, no mundo dos negócios, gero milhões de reais em impostos, gero renda, postos de trabalho, destravo muita gente. Eu penso que o Brasil precisa pegar uma outra guinada. A gente, que é um país, né, do tamanho de um continente, a gente não pode mais ficar do jeito que a gente tá tratando essa nação, né? Por exemplo, a gente faz parte do BRICS, e no BRICS a única nação que não explodiu em crescimento foi o Brasil. Aí você pega a China está ameaçando tomar a liderança mundial dos Estados Unidos, porque é o país que mais investiu em infraestrutura. E aí você olha para o Brasil hoje, tem 20 mil obras paradas, né, aprovadas, e estão na fase de obra parada, 20 mil. Você olha projetos aprovados e não tem ninguém dando sequência, a gente tem mais 100 mil, e a gente não consegue alavancar o país. Né? Se você for perguntar, eu já sei até a resposta, se eu perguntar para o atual governo quais são as grandes obras que foram feitas pelo atual governo, ele vai falar assim: eu só estou terminando a que começou. Terminar a obra que começou já estava previsto e definido, mas cadê as grandes obras que eles começaram? Não tem. Esse é um grande problema. Né? Alguém fala sempre assim: a educação tem que vir em primeiro lugar. Discordo. Tem que vir em primeiro lugar a infraestrutura. Você vê um cara chamado Emílio Garrastazu Médici, o presidente Médici, ele fez o PIB crescer 50% e aumentou o endividamento do país em 400%. O problema é que, se for olhar as hidrelétricas, toda a malha viária, ferroviária, tudo que tem nesse país foi um cara só, né? Um cara que eu digo, representando um tempo, que investiu, fez dívida assim de alavancagem. Você olha um pouco atrás, você acha Juscelino Kubitschek. Juscelino também trouxe endividamento, que é o endividamento de alavancagem no Brasil. Então, são figuras que a gente não tem. Então, as pessoas estão me perguntando qual que é o presidente, né, desses que a gente tem vivo aí que te inspira. Nenhum deles. Nenhum pegou no chifre do boi. Eu sei que o presidente, o Messias, ele fez o máximo que ele deu conta. Eu acredito que foi muito bom ele ter entrado, né, essa troca de poder.
mas ele tem mostrado que ele está criando um pequeno risco aí que vai ter uma ruptura institucional nesse país. Eu sei que isso pode ser um discurso que está desagradando várias pessoas, mas esse é o processo eleitoral. Tem gente querendo me calar, né? Não, mas você tinha que apoiar o fulano. Não, eu vou apoiar o Brasil. Eu vejo que o Brasil está sem rumo, o Brasil está rodando e está criando uma oportunidade de a gente virar uma república de banana de novo. Quem quer te calar? Os bolsonaristas? Os lulistas? Os ciristas? É porque, assim, essa polarização, ela vira um sentimento religioso, doentio, né? Ela faz com que as pessoas achem que só tem essas duas opções. Eu vou falar algo aqui para vocês, deixa eu baixar o volume aqui. Na atual conjuntura, o Luiz vai vencer as eleições. Do jeito que está, ele vai vencer por causa desse voto de ódio, voto de medo, voto de insegurança e o voto de interesse. É isso que move o eleitorado nacional. E eu acredito que as pessoas não entenderem, não tiveram sensibilização com isso. Fica lacrando, fazendo vídeo, tirando foto de 500 pessoas chegando em algum lugar, isso não representa o anseio da sociedade. Realmente, eu só me pus à disposição porque eu sabia que não ia ter êxito, não tem esse clamor social mais pelo presidente, que inclusive ele nem construiu isso, né? Ele foi colocado nisso. E a gente vai ter problema se o Brasil não abrir os olhos. Oséias Varão, Telêmaco Brandão, fiquem à vontade para suas perguntas, para os seus questionamentos. Eu tenho uma informação que ontem, né, não sei, eu não entendo muito, estou aprendendo ainda sobre essa coisa de tecnologia, redes sociais, internet, mas teve informação, não sei se é Tradeline, sei lá como é que fala esse negócio, que o seu nome teria ultrapassado o Ciro Gomes nas redes sociais, na internet. Como é que é isso? Pablo, boa tarde. Boa tarde, Telêmaco. Ontem, né, no Analytics, né, das redes sociais, eu acabei passando o Ciro Gomes nas menções, e isso é porque a gente está bem tímido ainda, né? Ninguém sabe. Acho que nos próximos 8, 9 dias eu vou passar o Luiz, e depois de 21 dias a gente passa o Messias. Então, tem um exército se levantando para tomar esse país, né? Para conquistar esse país, para fazer esse país produzir, ativar as pessoas. Tá muito banho-maria essa nação, né? Você vai olhar aí nas nações da América do Sul, a gente tinha que ser referência de crescimento, nós somos o principal país que não cresceu. Então, dificuldade econômica, todo mundo passa dificuldade econômica em países da América do Sul cresceram. Pandemia, deixa eu falar, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. A gente tem que pegar na dificuldade, que nesses últimos 30 anos tivemos mais de 40 crises diferentes, a gente tem que aprender com a crise e já antecipar, mudou o vento, então muda a vela. Não sei se vocês aí no estúdio já velejaram já. É muito bom, cara. O vento muda, você tem que mudar a vela. Aí alguém fala, não, mas o vento mudou. Não interessa, vai ter que mudar a vela. O país é um barco. E aí a gente está discutindo todos os dias, em todos os jornais, mais de 800 canais de comunicação. As pessoas estão discutindo se o pirata entra no barco ou se o capitão derruba o pirata, mas o barco continua ancorado. Ele não saiu do lugar, ele não vai sair do lugar, se a gente não parar com essa polarização. Pablo, o Telêmaco tem outra pergunta, mas é estratégia sua chamar Lula de Luiz e Bolsonaro de Messias? Esse é o nome deles, né? Como eu acabei de falar para vocês. Não é um nome de guerra, né? Não é um nome mais usual. Nas menções, nas redes, justamente porque eu estou ensinando as pessoas a não usar o nome deles. Se usar o nome deles, a menção deles não para de crescer. Eu vi o Oséias Varão falando aí sobre as falas do Luiz, e as falas do Luiz, ele sai de casa todos os dias com um papelzinho. Telêmaco, diferente do que você falou, não quero discordar da sua fala, mas não é problema psiquiátrico, é alguém que é 100% intencional. Ele sai de casa para trazer um assunto e para todos os bolsonaristas repostarem o vídeo. Eles não entenderam o jogo até agora. Por que os dois crescem em menção o tempo inteiro? Porque é um repostando o outro, é um enchendo o saco do outro. E ao invés da gente falar, vamos para esse rumo no país, você vê todo mundo que morre de medo do Lula, do Luiz, repostando as falas dele diariamente, todos os dias. Por que fazem isso? Porque isso é um jogo de ser falado, é o jogo de estar hypado, é o jogo de estar sendo mencionado. E é isso que faz vencer a eleição, tem que saber disso. Tá na cabeça das pessoas, na boca, no ouvido, no olhar, nos ambientes. Se você conseguir fazer isso, por mais que não gostem de você, você vai ser lembrado com maior facilidade. Isso é decisivo quando chegar em outubro. Independente do povo gostar do seu, não. Paulo Marçal,
na verdade, vou fazer duas perguntas. Pegando o gancho da sua fala, né, você disse que isso é método, isso que faz RIPAD, então provavelmente essa é uma estratégia que você vai adotar. Queria saber de que forma objetivamente, mas também, né, isso que você disse faz todo sentido, que é método que o Lula faz e etc. Mas uma coisa que faz pouco sentido para muita gente é alguém como você, né, que galgou um sucesso extraordinário, se tornou um fenômeno midiático de fama, de sucesso, de respeito no seu segmento. Tem gente que critica, a gente sabe, isso é normal em todos os segmentos, mas enfim, tem uma gama de gente que o segue, tem, né, que o prestigia, que fez uma fortuna e muito rápido, uma fortuna não pequena. Qual que é o sentido? É alguém na sua posição deixar isso para se envolver na política, que é o que muita gente tem se perguntado. Olha, eu estou pública em Goiânia, Aparecida de Goiânia, e desde quando eu morei em periferias, eu lembro que as pessoas falavam assim, não está gostando, vai lá e faz. Eu vou te falar uma coisa, eu senti algo muito forte no meu coração, mais forte do que o que eu consigo processar no meu raciocínio em relação a governar esse país. Não faz sentido financeiramente, nem por segurança, nem esse tanto de perseguição, né, esse tanto de gente louca me xingando e tudo. Mas faz sentido pelo chamado da nação, que ninguém entendeu, de ser a nação mais próspera da Terra. Então, eu não estou fazendo isso por marketagem, eu não estou fazendo isso porque eu quero aparecer, porque sai muito mais barato eu gastar alguns milhões, eu vou fazer lançamentos, eu gasto 1, 2, 3, 4, 5 milhões em tráfego pago e tenho resultados astronômicos, inclusive o maior da América Latina em infoproduto hoje. Mas eu tenho que falar uma coisa, arde uma paixão por essa nação. Eu acredito que se a gente aceitar ter um presidente, né, que era para respeitar a idade dele, né, eu vou fazer essa pergunta pessoalmente para ele, se ele respeita os idosos, que se ele respeita os idosos, era bom ele parar e curtir, desfrutar a velhice dele. A gente tem que respeitar os idosos. Não dá para uma nação continental como essa ser governado por alguém que está cansado emocionalmente, cansado fisicamente, dá para notar o cansaço dele. Tem que colocar a gente nova mesmo para queimar energia, sangue, suor, lágrima e gordura pela nação. Então, eu vejo que eu estou preparado na política. Alguém fala, mas você não sabe nada de política. Eu já fiz muito mais coisa nesse país que qualquer político. Eu já destravei muita gente, já fiz muita gente ser promovido para o empreendedorismo, gerei receita para muita gente. Então, uma coisa para falar. Se vocês, como nação, não abrirem os olhos, a gente vai voltar no passado. Se vocês quiserem continuar com o que a gente tem, a gente vai ficar preso naquilo que parece o futuro, mas não saiu do lugar. Não tem capacidade nem física, nem emocional de sair do lugar. Tá? Agora, alguém tem que pagar o preço. Então eu me coloco à disposição. Vou começar agora, vou dar uma volta no planeta inteiro. Vou visitar vários países, todos os continentes, né? Vou falar com políticos do mundo inteiro, vou sentar em lugares onde nenhum presidenciável sentou. Alguém me falou, mas para que você vai no Japão? Lá não dá voto? Esse é o problema. Eu vou lá discutir com a comunidade brasileira o que eles estão fazendo lá e se eles podem ajudar a partir de 2023, lá do Japão, lá da Europa, lá dos Estados Unidos, com 1,7 milhão de brasileiros que tem lá, eles começarem a não lavarem mais banheiros para ninguém, mas começarem a importar de lá, ou seja, a gente exportar daqui para eles produtos brasileiros, eles ajudarem no crescimento da nação e eles também crescerem, porque se um brasileiro crescer em qualquer lugar do mundo, o Brasil cresceu. Oséias Varão, a sua pergunta. Boa tarde, Pablo, é um prazer falar com você. Boa tarde, Oséias. Eu acho que está na hora, Pablo, de nós entrarmos para alguns assuntos assim mais concretos sobre o que você pretende fazer no Brasil caso assuma a presidência da República. E eu, pessoalmente, tenho algumas preocupações assim, do ponto de vista estrutural, de visão de governo e visão de país, que eu gostaria de questionar você. Eu vi uma entrevista do Ciro Gomes alguns dias atrás. E aí ele apresenta como solução para o país a necessidade de aumentar a receita pública. E lógico, ele fala então em aumento de imposto, principalmente o imposto sobre lucros e dividendos, e aí ele diz quanto que ele vai arrecadar com isso e foca em encontrar novas fontes de receita e cobrança de impostos. Eu, pessoalmente, acho que o problema do Brasil não é de receita. O Brasil tem um orçamento, o governo federal tem um orçamento de quase 5 trilhões de reais.
O nosso problema está na qualidade da despesa. Nós gastamos muito mal. E, portanto, eu penso que nós deveríamos fazer aí uma reforma do Estado, do governo brasileiro, para melhorar a qualidade do gasto. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu vou te fazer uma pergunta e vou fazer logo já as duas, para você responder uma após a outra. Outra questão que me incomoda muito é a questão da educação. Se nós não melhorarmos a educação no Brasil, o Brasil não melhora. Então, eu tomo como exemplo aqui Goiânia, né? Eu, enquanto vereador aqui, tive a oportunidade de acompanhar bem de perto a educação do nosso município e assim, é desesperador você constatar que nós estamos gastando em Goiânia mais de R$700 por aluno na sala de aula e os alunos não aprendem. Nós estamos com propostas para o sistema educacional sendo implementadas ao longo dos últimos 30 anos que eu acompanho, sempre dizendo que a educação vai melhorar e a educação não melhora. Os nossos alunos de Goiânia, os índices de aprendizagem dos alunos, quando você pega os indicadores, você fica com vontade de chorar. A minha pergunta para você é como você pretende resolver esse problema da educação e como tratar essa questão de melhorar a qualidade do gasto público. Tá, vou responder primeiro a segunda. Você está falando da educação de Goiânia, deve ser uma situação bem difícil que está aí, mas eu não sei se você sabe, o estado de Goiás está em primeiro lugar no IDEB, né? Eu tive pessoalmente com o governador, ele estava comemorando isso. Deixa eu baixar aqui que está dando retorno. As soluções, né, que ele colocou, eu conheço inclusive as empresas que deram consultoria para o governo em relação à educação, mas se a educação de Goiânia está ruim, acho que tem alguma coisa conflitando aí nesse conteúdo. A educação ele é um assunto de médio e longo prazo. A educação não resolve a curto prazo, né? A educação resolve primeiro investindo em infraestrutura. Aí alguém fala, não, é ensinar as pessoas. Como é que vai ensinar se não tem estrada? Como é que vai ensinar se não tem escola? Como é que vai ensinar se não tem docas? Como é que vai ensinar se não tem internet no lugar? Então tem um problema estrutural no Brasil. A gente precisa bater nisso primeiro. Você falou sobre o orçamento de 5 tri, né? E aqui eu não vou fazer uma crítica, mas eu vou levantar uma questão. Você falou que é um bom orçamento e a gente gasta ruim. Ser um bom orçamento está longe de ser um bom orçamento e eu concordo que está gastando o dinheiro de forma errada. Mas para quem é construtor de riqueza, 5 tri é muito pequeno para um governo do tamanho do continente. Tá? 5 tri é a metade do dinheiro que a gente precisa para investir nos próximos 10 anos só numa pasta chamada infraestrutura. Então, agora respondendo a primeira pergunta, o Ciro Gomes, que parece entender de economia, a economia dele é do século XVII, ele não entende de economia do futuro. Por isso que ele fica falando isso. Vamos taxar grandes fortunas. Ele quer só arrumar voto com gente que não acredita em fortuna. Só que tem um problema, isso já aconteceu no Uruguai. Você vai taxar grandes fortunas, vai taxar os dividendos, o que vai acontecer? Todo mundo que tem grandes fortunas, ou fortuna, nem precisa ser grande, ou aplicações do país, eles vão levar para outro país e a gente vai perder imposto. Não faz sentido. A energia está aqui. Muito bem, travou o sinal do Pablo, daqui a pouco certamente esse sinal será reestabelecido, mas eu acho que ele contemplou as duas respostas. Muita gente perguntando aqui no YouTube da TV Brasil Central, que tanto cresce, né? O que ele faria no que diz respeito à Petrobras, os combustíveis. Daqui a pouco a gente pode fazer essa pergunta para ele no 3201-7720. Quando voltar o sinal, produção, por gentileza, me avisem, tá ok? Ok, daqui a pouquinho então, certamente deve voltar o sinal aí, né? Problema de internet que acontece em todos os lugares do nosso país, né? Infraestrutura, né? E daqui a pouco, inclusive, eu vou fazer um quadro com o Pablo Marçal, que é em uma palavra. Eu quero saber a opinião dele sobre vários assuntos. Em uma palavra é muito importante para a gente traçar esse perfil. Mas já ficou muito claro o Telêmaco e Oséias Varão. Vou começar com o Oséias, que ele se coloca como uma opção, né, para quebrar essa polarização entre Lula e Bolsonaro. Pablo Marçal, pelas suas ideias, ele é um homem de direita, é isso mesmo? Essa leitura vocês fazem? É possível um candidato dar uma arrancada estratosférica rumo à vitória, rumo a um segundo turno, Oséias? Ou, humanamente falando, é muito difícil, Oséias? Olha só, Rafael, eu conheço bem o Pablo Marçal e ele tem um perfil que, na minha avaliação, agrega para o debate político nessas eleições.
ele é um empreendedor, uma pessoa que já mostrou que sabe fazer, que produz resultado. Às vezes a gente vê algumas pessoas querendo administrar o município, o estado ou até mesmo a nação sem conseguir administrar a própria vida. Então nós temos uma pessoa que do nada construiu uma situação, uma estrutura de empreendedor muito grande e, portanto, ele sabe como fazer para produzir resultados. Aí um aspecto que eu acho fundamental, que eu gostaria muito de ver mais ressaltado no debate público no Brasil, e eu acho que ele pode contribuir com isso, é o seguinte: por causa do viés esquerdista que dominou muito a nossa cultura ao longo das últimas décadas, tende-se a tratar o empreendedor como sendo ele um problema para a sociedade, como alguém que quer ficar rico em detrimento dos pobres e daí por diante. Quando na verdade é o contrário. Um país, ele só se desenvolve socialmente se tiver recursos financeiros. E quem gera recursos financeiros é o empreendedor. Portanto, eu sou daqueles que defende que o empreendedor é uma figura estratégica, fundamental e muito importante para o desenvolvimento social do país. E eu acho que o Pablo ele tem essa compreensão muito clara e a presença dele no debate pode contribuir para que esse assunto venha à tona e seja debatido da maneira que eu acho que precisa. Pablo já está conosco novamente, né? Eu queria fazer mais um bate-bola, porque são muitos assuntos. Pode colocá-lo na tela aí, produção, por gentileza. Eu queria perguntar para ele a respeito da Petrobras, né? Algo que preocupa muito, principalmente aquelas pessoas que não têm poder aquisitivo, é o preço dos combustíveis. Existe solução mágica, Pablo, para tentar reduzir o preço dos combustíveis? Ou é isso mesmo? A Petrobras tem que andar por si mesma? Qual a sua avaliação, Pablo? Eu não sei até onde vocês pegaram a resposta lá que eu falei sobre o Ciro, sobre baixar o imposto ou aumentar o imposto. Eu falei sobre, terminando aquela resposta, sobre criar novas receitas ao invés de ser por imposto, né? E isso é totalmente possível. A Petrobras é um exemplo disso. Os outros governos, tipo o Fernando Henrique, fez uma doação, ele nem vendeu a Vale do Rio Doce, né? Ele fez a venda dela pelo valor de mercado dela, né? Das ações, não do valor de equity, né? E nem de mercado futuro em relação à companhia. Agora é o seguinte, a Petrobras ela precisa desvincular o preço do combustível lá do PPI, que é um programa onde a gente coloca o preço vinculado ao preço de importação do petróleo, que a gente tem um grande problema nessa nação, que é ser uma nação quase autossustentável em petróleo, mas a gente nem refina o petróleo. Agora, com a inflação e a perda de energia agora do poder de compra do brasileiro, esse vai ser um dos principais choques que o atual governo vai passar. Porque as pessoas não querem saber de conversa, elas querem saber na prática. Você pegar R$100 e entrar no supermercado hoje, o poder de compra está assustador. Em 2018... você vê em 2018 o que você comprava e hoje, 2022, o que a gente compra. Não faz sentido, né? Então, olhando para a Petrobras, é uma empresa de economia mista, o governo é o maior acionista lá, é uma empresa que está dando lucro, né? Eu sou a favor do lucro, mas eu acredito que como a gente é um grande... é o proprietário real dessa empresa de energia, a gente pode muito bem fazer a partir de agora, né? Se o presidente quiser fazer, desvincular esse preço, porque essa vinculação, quando baixou o preço do dólar, né, a gente teve uma queda abrupta, eles não repassaram isso, né, e aí começou a crescer de novo e falou, agora já era. Mas a desculpa é a guerra. A gente tem guerra a vida inteira, todo mundo está em guerra. O mercado global é uma guerra. Dependendo de Rússia e Ucrânia, a gente tem que estar sempre preparado. É por isso que os Estados Unidos é a nação mais próspera do mundo hoje, né? Porque eles estão o tempo inteiro, né, olhando para o mercado como se fosse uma guerra. Eles tratam dessa forma, é realmente uma guerra. Então, não tem fórmula mágica. Tem como você pegar o chamado PPI e desvincular o preço do petróleo em relação ao dólar, né? Não deixar ele vinculado, senão a gente vai ter problema. Porque se o dólar subir, aí todo mundo vai ter que encostar o carro. Ou a moto, ou que precisar de combustível para andar. Saiu ontem, né? Só reforçando o que o Paulo comentou, saiu ontem números da Petrobras, que foi a petrolífera que no mundo deu maior lucro em valor e o segundo maior percentual o lucro. Enquanto as outras empresas estavam faturando em lucro de 8 bilhões no mundo, 7, algumas fechando negativo, principalmente as que estavam ligadas à Rússia, né? Tiveram problemas com a Rússia, diretamente ligadas à Rússia. Tiveram até prejuízo, a Petrobras teve o maior lucro do mundo, então realmente é algo que tem que rever. O lucro é nosso, a empresa é nossa, mas
isso não beneficia diretamente o cidadão, né? Que Ela sente é no dia a dia. nossa, vírgula, né? Ela é uma empresa de economia Mista, né? mista, ela está Sim. listada na bolsa e o lucro é dividido, né, com Sim, os 51%. É acionistas. quando eu me refiro a isso. Uma pergunta, um ponto polêmico, Pablo, que eu quero tocar com você. Eu, nas minhas análises, eu entendo que o que uniu, vamos dizer assim, aquilo que se convencionou, não gosto de rótulos, mas aquilo que se convencionou chamar de conservadores no Brasil. Houve um momento Sim. que a política foi polarizada. E nas minhas análises, a gente sempre viu aí evangélicos, católicos se degladiando, de repente eles estão andando de mãos dadas. E isso foi que doutrinas e filosofias que a esquerda abraçou, ditas progressistas também, é o rótulo que se convencionou dar, essas doutrinas invadiram as casas das pessoas e tentaram cooptar crianças com ideias que são, né, ao meu ver, absurdas. E isso é algo muito caro para essa população, é ainda um tema que divide opiniões de maneira visceral, e eu queria saber qual que é a sua opinião sobre essas ideologias, como a gente tem de masculinidade tóxica, ideologia de gênero, e em relação às crianças, no que diz respeito a essas ideologias, isso nas escolas, o que você pensa a respeito disso? Em primeiro lugar, Telêmaco, o dinheiro público ele não tem que promover ideologia de ninguém. O dinheiro público é do público. Então, quem amar qualquer tipo de ideologia que não é o Brasil e não é a liberdade, não é a produtividade, né, não é o crescimento dessa nação, ela que financie com o próprio bolso dentro da sua casa ou para os lugares que você criar suas instituições para lá. O dinheiro público não vai ser usado nisso. Tem gente que fala, não, a gente tinha que falar as coisas de direita lá na escola. Não tem. Você quer ensinar seu filho, você ensina em casa. O dinheiro público é para o bem público e a gente precisa fazer as pessoas aprenderem a produzir. A gente tem que investir dinheiro público. O Zé falou sobre os R$700 aí por aluno, né, no município de Goiânia. A gente tem que fazer essas crianças aprenderem desde criança, né, desde pequeno, na primeira infância. Vamos aprender sobre investimento. Aí alguém fala, mas como que ensina? Pode falar que a cognição dela está destravando desde pequena e ela tem que se acostumar desde pequeno. Investimento, empreendedorismo. A gente tem que ensinar eles a terem famílias fortes. A gente tem que ensinar eles a amarem esse país. A gente tem que ensinar e desafiar as crianças desde pequena a construir coisas, a serem edificadores nessa nação. Então, como a gente não tem ensinado a edificar em nada, tem um espaço gigantesco para ensinar um monte de ideologia. E a ideologia do brasileiro é o Brasil. Então, a gente entende o chamado do país de ser a nação mais próspera da Terra. O que a gente tem que fazer? Seguir nesse chamado. Então, a gente tem que ter um pacto. Esse negócio de esquerda e de direita, eu não sou nem de esquerda nem de direita, não vou entrar nessa conversa. Eu sou do alto. Eu aceito quem é de esquerda, quem é de direita. Vocês podem fazer o que vocês quiserem na vida de vocês. O Brasil tem que tocar para frente. Então, isso vem de Revolução Francesa, mais de 200 anos, essa encheção de saco. As pessoas ficam se matando por causa disso. Essa eleição vai ser uma eleição triste, porque vai ter uma reviravolta nunca vista numa eleição. Então você vai ver gente partindo para a violência, porque está sendo alimentado. Quem que alimenta a direita? A esquerda. Quem que alimenta a esquerda? A direita. Para com isso. Foca no Projeto Brasil. Eu sei que ainda eu sou uma piada, não comecei nem a marcar, só que a piada vai virar pesadelo. Vai virar pesadelo, porque eu não estou de brincadeira. Eu não vou, enquanto cidadão, eu não vou deixar esses dois fazer essa desossa com esse país. A gente gosta demais do fulano, eu gosto é do Brasil. Fulano que não quer levar o Brasil para o próximo nível, para mim, pode sair fora do jogo. Então, assim, a ideologia, vocês não vão, vocês que são de direita, vocês não vão vencer a esquerda, e a esquerda não vai vencer a direita. Nós temos que focar no país. A gente tem que ensinar as pessoas a produzirem. Eu sei que é top demais você defender seu ponto de vista, mó da hora. O que você construiu? Eu pergunto você que é de direita. Você que é de esquerda, o que você está construindo? Tá uma encheção de saco. Eu sou piloto de corrida e a esquerda e direita para mim é pegar a roda do carro e abrir para fora. Quanto mais aberta, mais extrema é a direção do carro. E aí você imagina, um pneu de um carro normal, eu preciso de trocar ele de 10 a 20 mil quilômetros. Num carro de corrida, eu preciso trocar a cada corrida, porque eu dou 180, eu dou 16 voltas em alta velocidade e 180 curvas, mais ou menos, dentro de um período, dentro do circuito de corrida. Só que do jeito que está o Brasil, a gente não consegue nem sair do lugar, cara. A roda está toda aberta, a gente não tem nem energia para sair do lugar. É esquerda, eu sou direita. Não, amigo, alinha esse carro e vamos produzir, vamos investir. Você olha para o europeu, os caras investem, 73% da população é investidor. Nos Estados Unidos, 55%.
Agora, por causa de moeda digital, a gente tem 5% da nação. Para com esse papo de pra cá e pra lá, vai investir. Você pega o Brasil, tem 19 milhões de empresas. Por que a gente não tem 50 milhões de empresas? É isso que traz produção. Pablo, você tá nervoso? Não, eu tô apaixonado por esse país e de saco cheio desse povo e fica puxando a roda do carro para um lado e a gente perdeu velocidade. Nós não crescemos nessa última década e nós vamos retomar isso aí.